Ontem, antes de ontem, a gente estava com o pessoal do Projeto Solo aqui. E eles foram embora nessa madrugada. E hoje a gente vai ter, pela parte da manhã e pela parte da noite, o Marco aqui com a gente, cantando, pelo 3º ano seguido. E tem sido muito bom, muito bom. Vamos orar para a gente começar esse momento? Senhor Deus, Pai, nós queremos te louvar e te bendizer pelo que tu és. E queremos também te agradecer, Deus, por mais um dia de vida, por essa conferência. Te agradecer por todo o cuidado, Senhor, que o Senhor tem conosco. Te agradecer por tudo que o Senhor faz, Pai. Nos ajuda a sermos cada vez melhores, porque para isso nós precisamos de Ti, Pai. Nos ensine constantemente, que nós possamos amadurecer na fé cristã, meu Pai. E te peço que esse momento seja um momento de louvor e que o Seu nome seja exaltado em nosso meio, Pai. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, queridos. Tudo bom com vocês? Que bênção a gente poder estar aqui hoje de manhã, né? Tomar um cafezinho junto, louvar o nosso Deus junto, agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele é. Vamos ficar de pé? Vamos cantar uma canção ao Senhor? Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados aqueles que choram, bem-aventurados aqueles que são mansos, bem-aventurados os que têm fome de justiça, porque deles é o reino, serão consolados, herdarão a terra, serão saciados. Deles é o reino, serão consolados, herdarão a terra, serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os que sofrem por justiça, pois terão misericórdia e verão a Deus, chamados como filhos. Deles é o reino, terão misericórdia e verão a Deus, chamados como filhos, e deles é o reino. E deles é o reino. Quando perseguidos por minha causa, quando humilhados por minha causa, quando esquecidos por minha causa, alegrai-vos, exultai, alegrai-vos, confiai.
chamados como filhos. Deles é o reino, serão consolados, herdarão a terra e serão saciados, terão misericórdia e verão a Deus, chamados como filhos, e deles é o reino. E deles é o reino. Pela tua salvação, Senhor, por nos entregar gratuitamente, por meio do seu sangue, o reino dos céus, nós te damos graças, Senhor. Nós somos eternamente devedores e te damos graças, Senhor, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser, por tudo que tens, por tuas promessas e tudo que és. Quero te agradecer. Os homens comigo. Te agradeço, meu. As mulheres. Te agradeço, meu. E os homens. Te agradeço, meu. Mulheres. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Do início, por tu. Pega a sua voz em gratidão ao nosso Deus, porque Ele é fiel e nunca falhará. Quero, Senhor, quero te agradecer mais uma vez por tudo que tens feito, por tudo que tens feito. Por tuas promessas e tudo que és. Quero te agradecer com todo o meu ser. Os homens, te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Eu não me canso de agradecer. Eu não me canso de agradecer. Te agradeço,
Te agradeço, te agradeço. Com suas próprias palavras, de olhos fechados, agradeça ao Senhor por aquilo que a canção não disse, por aquilo que você tem experimentado em sua vida, em sua família. Agradeça a Ele por aquilo que só você sabe, que você tem provado diariamente da sua fidelidade, da sua bondade. Agradeça ao Senhor aí. Conheceu como meu Senhor, ninguém me conheceu como meu Senhor, e ainda assim continua me amando, ainda assim continua me amando. Ninguém me viu no caos como meu Senhor, ninguém me levantou como meu Senhor. Ninguém é como tu, Senhor. Ninguém é como tu, Senhor. Ninguém me conheceu como meu Senhor. Ninguém me amou como meu Senhor. Ninguém é como tu. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Meus irmãos, bom dia mais uma vez. Todo mundo já recompôs aí as energias depois do café da manhã, né?
Que grande banquete nós tivemos ali, né? Eu mesmo não fui lá porque eu não costumo comer de manhã, mas eu só usei essa frase mesmo porque tem a ver com a mensagem, tá? Queria que a gente abrisse a Bíblia em Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14, nós vamos olhar para uma parábola de Jesus novamente. Na quinta-feira de noite, quem estava aqui pôde observar que a gente refletiu, né? Nossa mensagem foi em cima da parábola do capítulo 15 de Lucas. E agora nós vamos ver uma outra parábola de Jesus, extrair dela lições para a nossa vida, reflexões, e que o Senhor nos abençoe. Amém? Lucas capítulo 14, vamos ler a partir do verso 15. Um dos que estavam à mesa ouviu isso. Só um minutinho, beber uma aguinha aqui. Um dos que estavam à mesa ouviu isso e disse para Jesus: felizes os que irão sentar-se à mesa no reino de Deus. Então Jesus lhe disse: certo homem convidou muita gente para uma festa que ia dar. Quando chegou a hora, verso 17, mandou o seu empregado dizer aos convidados: venham, que tudo já está pronto. 18. Mas eles, um por um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse ao empregado: comprei um sítio e tenho de dar uma olhada nele. Peço que me desculpes. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e preciso ver se trabalham bem. Peço que me desculpe. E outro disse: acabei de casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão, ao seu senhor. Ele ficou com muita raiva e disse: vá depressa pelas ruas e pelos becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde o empregado disse: patrão, já fiz o que o senhor mandou, mas ainda está sobrando lugar. Aí o patrão respondeu: então vá pelas estradas e pelos caminhos e obrigue os que você encontrar ali a que venham, a fim de que a minha casa fique cheia. Pois eu afirmo a vocês que nenhum dos que foram convidados provará o meu jantar. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por tua palavra poderosa, eficaz, que é mais cortante do que espada de 2 gumes e é capaz de nos perscrutar profundamente a alma. Obrigado porque a tua palavra ela é capaz de identificar quais são as rachaduras mais minuciosas, mais sensíveis, ó Deus, da nossa alma, da nossa existência. E a sua palavra é capaz de nos reedificar, de nos reformar, ó Deus. Muito obrigado, Senhor. E nós temos hoje de manhã essa rica oportunidade de nos determos diante da tua preciosa palavra por algum tempo, Senhor. Que maravilha temos diante de nós, Senhor. Obrigado por nos trazer até aqui. Obrigado, Senhor, por nos colocar, ó Deus, em comunhão, em um lugar agradável, onde podemos ter liberdade de meditar na tua poderosa palavra. Que nenhum de nós perca essa oportunidade, Senhor, mas que seja, Deus, um banquete para cada um aqui. Cada verso desse seja como um alimento precioso que nos solidifica, que nos edifica, que nos fortalece para a glória do teu nome. É assim que nós oramos, cônscios da nossa incapacidade de compreender a tua palavra, cônscios também de que é pela tua graça que isso acontecerá hoje de manhã. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos aqui diante de uma parábola muito especial. Eu mesmo tenho um carinho enorme por essa parábola. A parábola do grande banquete, né? Como é que essa parábola começa? No verso que nós lemos, diz assim: um dos que estavam à mesa, o verso 15, um dos que estavam à mesa ouviu isso e disse para Jesus: felizes os que irão sentar-se à mesa no reino de Deus. Felizes os que vão banquetear no reino de Deus, né? Ouviu isso o quê? O que está por trás dessa parábola? Qual que é a porta de entrada? O que deu para Jesus o start para que ele
para que ele anunciasse essa parábola. Qual que era a realidade do momento ali, né? O que estava acontecendo? Ora, vejam bem. Jesus estava em um banquete na casa de um fariseu, certo? Se você passar os olhos aí nos versos anteriores, aí você vai ver que no capítulo 14, no verso 1, o que nós vamos ter como primeiro acontecimento é a cura de um doente. Vamos tentar passar o olho rapidamente aí no verso 1. Num sábado, isso é muito importante que vocês frisem, num sábado Jesus entrou na casa de certo líder fariseu, né? Nós não sabemos quem era esse fariseu, não tem nome, mas tem a sua posição. E por fariseu nós entendemos que era alguém religioso. E por religioso, porque veja bem, hoje em dia quando nós falamos assim fariseu, isso tem uma conotação muito negativa. Mas naquela época, quando se dizia que Jesus estava na casa de um fariseu, a percepção das pessoas não era que Jesus estava na casa de um hipócrita. Não era que Jesus estava na casa de um fingido, né? De um camarada ruim. Não. Pelo contrário, muito pelo contrário. Seria como dizer assim, Jesus entrou na casa de um pastor. Jesus entrou na casa de alguém de confiança da sociedade. De alguém a quem a sociedade confiava seus direcionamentos religiosos. O fariseu era alguém piedoso. Ele cumpria a lei diante dos olhos do povo com muita facilidade. Então o fariseu ele dava seus bens, né? A parte que era de obrigatoriedade, ele dizimava, ele jejuava quando tinha que jejuar. O fariseu lia a lei, ele frequentava os sacrifícios no templo, os cultos, as reuniões da sinagoga. O fariseu ele era alguém assim, um exemplo, era exemplar, né? É óbvio que a postura do fariseu religiosa ela era meramente estética, né? O coração do fariseu foi várias vezes acusado pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus, por muitas vezes, acusou os fariseus de esteticamente estarem em acordo, mas interiormente estarem em putrefação, né? Mas o que eu quero que vocês entendam, de momento, é que o termo fariseu ainda não havia ganhado uma conotação negativa nesse período. Ok? Então Jesus estava na casa desse líder fariseu, e as pessoas estavam ali olhando para Jesus. Dá uma olhadinha aí no verso 2. Um homem com as pernas e os braços inchados chegou perto dele. Jesus perguntou aos mestres da lei, aos fariseus, acerca, né? O que a lei pode curar no sábado? A questão da lei do sábado não é a nossa mensagem de hoje de manhã, então vamos só passar o olho. Pode curar no sábado? Eles não responderam nada, né? Porque complicada essa pergunta de Jesus. Vamos para frente. E então Jesus pegou o homem, o curou e o mandou embora. E aí Jesus dá uma lição nos que estão ali à mesa, porque Jesus sabia que muitos ali não concordavam com o fato de Jesus ter curado no sábado, né? E aí Jesus faz um apontamento que desvela a incoerência desses fariseus, né? Ele diz, olha, se um filho de vocês ou um boi de algum de vocês cair num poço, será que você não vai tirá-lo logo de lá? Mesmo que isso aconteça num sábado? Quer dizer, por que nós não vamos... Por que é errado dar atenção a alguém que está no poço há tantos anos, né? Um doente. E aí Jesus cura esse doente, deixa isso como lição de moral, e isso é importante para a história da cena do banquete, né? E aí vamos seguindo. E eles não puderam responder nada no verso 6 aí. O que vai acontecer no verso 7? No verso 7 Jesus vai falar sobre... ele estava reparando, né, com relação aos melhores lugares ali da mesa. Então ele fez essa comparação no verso 8. Quando alguém convida vocês para uma festa de casamento, não sente no melhor lugar, porque pode ser que alguém mais importante tenha sido convidado. Então quem convidou você e o outro poderá dizer a você, dê esse lugar aí para o rapaz que é mais importante que você, que eu estava guardando para ele. Aí você vai ficar envergonhado e vai ter que sentar-se lá no último lugar. Então você faz o seguinte, quando você for convidado, você senta já no último lugar. Que se o camarada que te convidou te fizer pular uma fila para frente, uma só, vantagem. A sabedoria de Jesus é incrível, né? Vantagem para você. Se você chegar, sentar no primeiro lugar, pode ser que você sente no lugar de alguém, né, importante. Fala, cara, desculpa, mas é que aqui é o lugar de alguém, né, que eu estou esperando. Aí você vai ser humilhado, né, vai se sentir humilhado, vai lá para trás. E eles falam assim, você quer uma estratégia boa? Senta lá no último lugar, né? Porque daí se o cara, vem mais para frente, foi exaltado. Se pular 2 fileiras, você foi exaltado. Então está na vantagem. E aí Jesus está falando sobre essas questões, né, de festa, de convidado, de banquete, né? E aí, vamos lá. No verso
12, depois Jesus disse ao homem que o havia convidado, né, o fariseu lá, no qual ele estava nessa casa: quando você der um almoço, meu querido, ou um jantar, não convide os seus amigos, nem os seus irmãos, porque agora a questão é quem é importante, né? A questão agora é essa, a pergunta é quem é importante para sentar na frente ou para sentar atrás. Jesus entendeu que agora seria legal fazer um apontamento sobre quem é importante. E ele vai falar isso, olha, quando você for fazer um jantar, né, não convida seus amigos, seus irmãos, seus parentes, seus vizinhos ricos, né? Porque certamente eles também podem te convidar de volta e assim vão pagar a gentileza a você, né? Antes, quando você der uma festa, convide gente pobre, convide o Marco Teles, não estou brincando, convide os aleijados, os coxos e os cegos. E você será abençoado, pois eles não poderão pagar o que você fez, mas Deus lhe pagará no dia em que as pessoas que fazem o bem ressuscitarem. Então, olha o que Jesus fala: quando você for dar uma festa, que você for fazer um negócio, uma comemoração, é muito fácil você convidar gente do seu nível, gente com condições de devolver o favor. É fácil e é estratégico, né? Quando eu faço um jantar para alguém importante, eu espero que essa pessoa importante me reconheça, né? Me retribua de volta, porque isso vai ser bom para o meu status, isso vai ser bom para a minha posição, né? Então, agora, para gente que não pode contribuir em nada, agregar valor nenhum a mim, eu não estou disposto a fazer um jantar. Não estou disposto a fazer um jantar para alguém que não tem como agregar valor nenhum para mim. E Jesus falou assim: olha, não tem glória fazer jantar para quem é igual a você ou superior a você, de forma estratégica, não tem glória. Você quer fazer uma coisa que lhe traga resultados eternos? Você quer fazer uma coisa que ecoe para a eternidade? Então sirva o pobre. Sirva quem não tem como lhe devolver. Prepare um banquete para aquelas pessoas que são incapazes de devolver para você. E aí, nesse momento, nós vamos entrar na nossa parábola. Quando você faz isso, sem esperar nada em troca do seu semelhante, Deus vê. E não é exatamente isso, não é precisamente isso que Jesus fala em um outro momento, sobre o último dia, que lá no último dia, alguns vão dizer: Senhor, quando foi que em teu nome, né? Quando foi que te alimentamos? Quando foi que te vestimos? Quando foi, né, que você era preso, a gente te visitou? Quando foi? E Jesus vai dizer: todas as vezes que vocês fizeram para pessoas que não podiam retribuir, todas as vezes que vocês estenderam a mão ao aflito, ao pequenino, todas as vezes que vocês vestiram aquele que não poderia pagar a conta, foi para mim que vocês fizeram. Meus irmãos, isso é uma bomba na nossa cabeça. Enfim, tendo dito isso, o fariseu que havia convidado, né? Talvez, estou supondo, o verso não vai dizer isso, tá? Mas um dos que está, eu vou dizer porque suponho que foi o próprio dono da festa, tá? No verso 15, um dos que estavam à mesa ouviu isso e disse para Jesus: felizes os que vão banquetear, os que vão se assentar para comer no reino de Deus. E aí Jesus fala assim: está na hora de contar uma parábola para vocês. Veja, talvez o cara que estava lá, ouvindo Jesus falar assim: olha, quando você for fazer uma festa importante, chama o pobre, o cego, o doente, esse que não pode te retribuir, né? Chama ele. Nessa hora, foi a hora dos fariseus, ou das pessoas que estão certas do seu lugar no céu, se manifestarem, né? Esse camarada que disse essa frase, felizes os que têm o seu lugar no reino dos céus, ele não disse como quem tinha dúvida do seu lugar. Isso fica muito claro no texto original. Esse suspiro dele não é: oh, como eu queria estar no reino dos céus, tomara que eu esteja. Não. Pelo contrário, esse suspiro dele é um suspiro vaidoso. Tem alguém que diz assim: eita, mas vai ser bom demais quando a gente chegar lá, hein, galera? Ele estava certo do seu lugar. Jesus havia dito: se você estende sua mão aos pobres, aos necessitados, que não podem te retribuir, é certo que você será retribuído no banquete celestial. O pobre não vai fazer um banquete para você, mas Deus vai fazer um banquete para você. Aí o camarada fala assim: eu estou esperando esse dia. Por que ele fala isso? O que tem por trás disso? Por trás disso tem uma convicção de que ele está de acordo
com a condição que Jesus acaba de colocar. Ah, é para alimentar o pobre? Faço isso direto. Inclusive, como vocês puderam ver agora mesmo aqui na minha casa, um pobre coxo foi curado, né? Que a minha casa, ela é frequentada por gente também pobre. Eu faço isso que Jesus está falando. E vai ser bom demais chegar lá no céu e receber minha recompensa. Vocês estão entendendo, gente? Como é que o ser humano é malandro? Aqui no Acre não, né? Mas lá no Brasil... Pode parecer preconceito essa piada, mas na verdade é eu tentando me enturmar. Porque eu já ouvi mais de uma pessoa aqui no Acre dizendo assim, lá, como é que é no Brasil não sei o quê, aqui no Acre é diferente. E aí eu já ri várias vezes dessa piada, como eu quero me enturmar, estou repetindo, tá? E aí Jesus olha para isso e fala, tá certo, estou entendendo, você tem o seu lugarzinho lá no céu, né? Vamos ver então. Vamos colocar à prova o nosso coração. Vamos colocar à prova o nosso coração. Vou contar uma parábola para vocês aqui. Pra vocês verem como é que funciona no reino dos céus. Pra vocês verem como é que a coisa é. E aí Jesus começa dizendo. E então lhe disse Jesus. Certo homem convidou muita gente para uma festa que ia dar. E quando chegou a hora, mandou o seu empregado dizer aos convidados, venham, pois tudo já está pronto. Na cultura judaica, era comum que um homem rico, que tivesse muitas condições financeiras, muitas posses, ao fazer uma festa importante, convidar os seus pares, os seus iguais, né? Gente de sangue azul, esse camarada, ele faria 2 convites, tá? O primeiro convite era o convite do guarda data. Ele ia fazer a lista de convidados, e essa lista com os nomes das pessoas que eram dignas de ir ao seu banquete, de ir à sua festa, essas pessoas iam ser avisadas com bastante antecedência. Olha, banquete, dia tal, do mês tal, etc. Mas era comum também que no dia da festa, o homem rico pagasse a um de seus servos para sair pelas ruas onde moravam os convidados e pela cidade, de forma geral, gritando que a festa estava pronta, porque isso era uma maneira isso era publicidade. Era publicidade da época, né? Então ele falava, tá tudo pronto, tá tudo pronto. Não é porque o convite foi de última hora. Não, muito pelo contrário. Os que haviam sido selecionados, eles foram avisados previamente. Mas era costume judaico, né? Não era difícil de se ver. O servo gritando sobre a gloriosa, a majestade da festa, né? E como tudo estava pronto. Isso era uma maneira não apenas de lembrar os convidados de que aquele dia havia chegado, né? Mas também de gerar expectativa na comunidade. E de também proclamar a própria pomposidade do anfitrião que oferecia a festa, né? Era uma forma de se mostrar para a sociedade, né? De se propagar para a sociedade, né? Você não estava fazendo uma festa tão cara para não sair num tabloide. Você não estava fazendo uma festa tão importante para não sair no Instagram da vida. Naquela época não tinha Instagram. Como é que faz, né? Então bota um servo para sair gritando. O Instagram era o servo, que saía gritando pelas ruas que a festa estava pronta e que ia ser um abalo total e que a coisa ia ser louca. Então, é mais ou menos isso que aconteceu. Quando Jesus fala que dentro desse sistema de convite, 2 convites, Jesus está dando para a gente a ideia de que a festa era de alguém muito rico. Era uma festa muito importante. Festas importantes como essas não eram facilmente recusadas por nenhum dos convidados. Ninguém era louco ao ponto de virar as costas para um banquete tão especial quanto esse, né? Mas foi o caso. Na parábola foi o caso, tá? E aí vamos seguindo. No verso 18, mas eles, um por um, começaram a se desculpar. Começaram a dar desculpas. Nessa frase aqui, eles um por um começaram a dar desculpas, foi traduzido aqui na NVI como eles um por um, né? Um de cada vez. Mas a ideia original, né, no grego, a ideia que o autor quer passar é que eles, em acordo, começaram a desculpar-se. Nesse ponto, o que nós vamos entender é que as desculpas são meros pretextos. A questão não é as desculpas que cada um apresentou. Nós vamos ver 3 desculpas aqui. A questão não é a desculpa, a questão é a disposição que todos estavam de não ir à festa. Eles tinham uma disposição. Todos se juntaram e falaram assim, a gente não vai nessa festa.
E aí cada um inventou a sua desculpa, mas a desculpa é só um mero pretexto. A questão é que todos estavam em acordo de não ir à festa. Todos estavam resistentes a isso, né? Fechados com a questão de virar as costas para esse banquete. E aí vamos ver a desculpa que cada um soltou, né? E as desculpas também foram soltas como que disse, um disse isso, um disse aquilo, outro disse aquilo outro, e outro disse, cita 3, mas a ideia é que foram tantas desculpas, mas a questão não são as desculpas. A questão é a disposição do coração deles, que em unidade estavam resistentes ao convite. Tinham decidido não ir, ok? Mas vamos para as desculpas, para a gente ver mais ou menos como é que era o nível da desculpa da galera. E aí o primeiro disse ao empregado, comprei um sítio e tenho de dar uma olhada nele, peço que me desculpes. Comprei uma terra, uma propriedade, e eu tenho que ir lá olhar essa propriedade, eu peço que você me desculpe. Meus irmãos, essa desculpa é extremamente esfarrapada, não faz o menor sentido. Se estamos falando de um povo judeu, tá? Um povo judeu, tá bom? Nós jamais poderemos acreditar que um judeu comprou um campo sem olhar. Que um judeu colocou seu dinheiro, entendeu? Numa terra, um investimento alto, sem antes olhar. Como assim comprei o campo e vou olhar? Não faz o menor sentido. Não alcança. Não alcança. É desculpa esfarrapada. Tem algo por trás disso. E o que está por trás disso? A intenção resignada de não ir à festa. Nem que para isso eu tenho que ficar em casa, sentado no sofá, ou dar uma desculpa esfarrapada como essa, que não faz o menor sentido dentro da cultura judaica. Jesus seleciona essa desculpa para dar como exemplo, para que os seus ouvintes pensem exatamente isso que nós estamos pensando agora. Não faz o menor sentido. Isso não é desculpa para você deixar de ir num banquete dessa magnitude. Isso não faz o menor sentido. E aí vamos ver a segunda desculpa. O outro disse, no verso 19, comprei 5 juntas de bois e preciso ver se trabalham bem. Peço que me desculpe. Segue a mesma regra. Não faz sentido. As juntas de bois eram aquisições muito importantes para o povo daquela época. Juntas de bois, não sei se vocês todos sabem, né? Mas eram os equipamentos... Como é que é o nome da palavra, gente? Ah, tá. Era a tecnologia do tempo para se arar a terra. Então, por tecnologia, entende-se que era algo extremamente caro e avançado, né? As juntas de bois eram as máquinas do tempo que iam arar a terra, etc e tal. Então era muito caro você comprar bois específicos para fazerem essa junta, que iam ali arando a terra. Um servo ficava atrás controlando aquela geringonça toda, que eu finjo saber, mas na minha cabeça, na verdade, eu não sei de absolutamente nada. É mais ou menos assim, para quem estava no churrasco. Então, enfim, mas era algo de valor, certo? Era algo... era uma posse, né? Era algo material. E também não fazia sentido um judeu comprar algo tão caro, certo? Sem testá-lo antes. E mais do que isso. Se esse cara tinha sangue azul, ele jamais pegaria uma junta de boi para testar. Se esse cara era nobre, um dos seus servos testaria a junta de bois. Ele não. Se esse cara era nobre ao ponto de ter sido convidado para essa festa, de estar nessa lista, ele não era o cara que ia testar essa junta de bois. Mas aí que está. A desculpa é esfarrapada. O problema é o que está por trás dessa desculpa. É a intenção do coração, a disposição de virar as costas a esse convite. Vocês entendem, meus irmãos? E vamos para a última desculpa? E o outro disse, acabei de casar e por isso não posso ir. Veja que os outros dois pedem desculpa, né? Olha, cara, os outros dois são polidos, né? De manhã as minhas palavras fogem da cabeça, mas eles são, aí você complete os espaços em brancos, tá certo? Eles são pessoas extremamente... Exatamente, são pessoas... a palavra me escapou mesmo. Oi? Pastor Marcos.
É uma enciclopédia ambulante. São refinados, são gente educada, da alta. Então ele fala, olha, me desculpe, eu comprei meu campo, não posso ir. O outro falou, me desculpe, eu comprei 5 juntas de bois, eu tenho que testar. E outro disse, e esse terceiro vai dizer assim, olha, eu casei, não me incomoda não. Né? E essa é a desculpa mais esfarrapada que existe, né? Porque se esse camarada é um judeu, não existe ocasião mais pertinente para ir a um banquete do que o casamento. Certo? A lua de mel do judeu não é como a nossa hoje, que o camarada casou, isso aqui faz todo sentido pra gente. Se alguém falar assim, olha, eu não posso ir porque eu acabei de casar, aqui no Brasil a gente fala assim, faz todo sentido. Porque a nossa cultura é tipo assim, casou, se isola, vai lá para Ilhas Fiji, para o Havaí, né? Vai lá para... as palavras completem, gente. Cancún, tudo isso. Então, isso faz sentido no Brasil. Eu acho que aqui o tempo inteiro as pessoas vão para Cancún quando casam, né? Né? Não, tá bom. Então, veio mais uma aguinha aqui. Naquela época não fazia sentido. Porque quando um judeu casava, ele costumava comemorar o seu casamento em quantos banquetes ele pudesse participar. Todos. Dele, da família dele, do tio dele. Todo banquete ele entrava lá com roupas nupciais, com roupas de casamento, entendeu? Todo banquete. Não era a festa dele, mas ele chegava lá com as roupas do casamento dele. O povo doido da cabeça, né, gente? O maluco, beleza. E aí... Mas tá ali a festa, tá pronta, vamos casar outra vez. Era 1 ano de festa. 1 ano de comemoração. 1 ano de vida social. Deus me livre. Que eu não aguento casamento, imagina. Eu fui pro meu obrigado. Não, brincadeira. Mas tem gente que gosta de ir para casamento. Eu não gosto, gente. Eu vou no casamento dos meus amigos, né? E eu vou porque são meus amigos. Mas se eu pudesse, eu não ia. Chato pra caramba. Casamento é um negócio, tá todo mundo fantasiado, eu não consigo identificar a minha tia no casamento. Eu trombo numa senhora e falo, desculpa senhora, tia? Eu não consigo, a galera vai fantasiada, é umas roupas que ninguém usa aquelas roupas, gente. Ninguém usa aquelas roupas, você paga caro para comprar umas roupas esquisitas. Faz uns cabelos, uns troços que não... Como é que não pende, né, com tanto laquê? Enfim... Mas o judeu, diferente de mim, ele gostava de casamento. Então essa é a desculpa mais esfarrapada. Eu casei, vou ficar sozinho. O pessoal que ouviu Jesus falou assim, o quê? Você casou, meu querido? Banquete. Todos quanto você puder ir. Mas, mais uma vez, a questão não era desculpa. Desculpa era só uma... Eu esqueci a palavra que eu já usei 3 vezes aqui. Pensou? Como é o nome da palavra, gente? Era pretexto. Desculpa, era só um pretexto. Tá? Próxima conferência, ninguém me bota para pregar de manhã. Obrigado, Jeff. Tá bom? Então, era só um pretexto. O problema é o que estava por trás dessa desculpa. Ele estava obstinado. Era seu coração fechado a não participar. E para não participar, ele diria qualquer coisa, até as coisas mais ridículas. Mais improváveis. Meus irmãos, estou gostando demais da ajuda de vocês nessa mensagem. Para mim está sendo muito útil. Valeu mesmo. E aí o que vai acontecer agora? Olha só. O empregado voltou e contou tudo ao seu senhor. Ele ficou muito furioso e disse, vá depressa pelas ruas e pelos becos da cidade e traz os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Nesse momento nós temos uma questão, uma palavra que pode te tirar do centro da sua vida. Você pode perder o juízo se você começar a pensar nessa palavra. Que vai fazer um contraste. Aqui no verso 21, quando ele diz, vá depressa pelas ruas e pelos becos da cidade e traga, ou traz os pobres, né? Tragam os pobres aí, ó. Verso 21, essa palavra. Você vai fazer uma ponte com o verso 17, que diz assim, quando chegou a hora, mandou seu empregado dizer aos convidados, venham. Aos primeiros convidados da lista, o Senhor disse, diga a eles que venham. Ao segundo grupo, os pobres, cegos, coxos, mancos,
Jesus, o Senhor, mandou o convidado trazer. Por que o primeiro grupo também não foi trazido? Ou, por que o segundo grupo também não foi só anunciado? Diga a eles que venham. Ora, meus irmãos, esse grupo de gente indigente não chegaria jamais naquele lugar. Esses pobres não sabiam nem o endereço, não frequentavam esse bairro. Esses pobres não sabiam, não tinham condições geográficas de chegar num bairro de gente chique, gente nobre, nobreza. Eles não tinham nem a roupa certa para usar num baile desse. E Jesus falou assim, ó, esses aí, o Senhor falou assim, ó, esses aí traz. Alguns deles são cegos. Eles vão tatear a vida inteira e nunca vão encontrar o lugar da festa. Você precisa pegar na mão e trazer. Alguns são coxos, são doentes. Você vai ter que botar numa maca, botar nos ombros e trazer. Mas é o tipo de gente que não conhece o caminho da festa do banquete. É o tipo de gente que nunca frequentou esse bairro, que jamais se imaginou cruzando os portões do meu palácio. Eles não sabem como chegar, eles não sabem que roupa usar. Alguns deles não têm a menor condição física de se locomover. Por isso, traz. E aí o empregado no verso 22 retorna e diz ao seu patrão: Senhor, já fiz o que o Senhor ordenou, mas ainda há lugar. Glória a Deus, meus irmãos, que esse palácio é gigante, que cabe todos os pobres, todos os coxos, todos os cegos. E ainda há lugar. Eu digo graças a Deus porque acredito que você já entende nesse ponto do texto que se trata de uma maquete que tenta ilustrar uma realidade superior, que é o banquete celestial. Eu ainda não falei sobre isso, mas você já entendeu, certo, pessoal? E o banquete celestial, se esse daqui, que é só uma maquete, coube todos os aleijados, todos os cegos, todos os mancos, e ainda sobrou lugar, imagina só, na realidade suprema do banquete celestial, todos os doentes, todos os incapazes. E um anjo ainda chega no ouvido de Deus e diz: Senhor, ainda há lugar. O que o Senhor vai dizer para esse servo? No verso 23, o Senhor respondeu: então vá pelas estradas e pelos caminhos e... Aqui a coisa vai ficar ainda mais complicada. E obrigue os que você encontrar ali a virem, a fim de que a minha casa fique cheia. Meus irmãos, esse terceiro grupo, ele não foi só anunciado, olha, existe um banquete, venham, como foi o primeiro grupo. Também não foi como o segundo grupo, onde diz assim, olha, existe um banquete, eu vos levarei até lá. Esse terceiro grupo, o Senhor diz assim, vá lá para fora dos limites da cidade, certo? Ó, como é que diz aqui o texto na NVI? Vá pelos caminhos, pelas estradas. Essas estradas e caminhos se referem para além dos muros da cidade. Vá para fora, vá para BR. Vá para quem não está dentro da cidade. E esses que você encontrar lá fora dos muros, não é só para dizer que tem um banquete, se quiser venha não. Também não é só para você falar assim, olha, vamos lá, eu te levo. Eles não vão vir. A menos que você os obrigue. Por que eles não vão vir, gente? Porque seria um absurdo. Sabe quem habitava para fora dos limites da cidade? Não era cego, não era coxo. Leprosos, assaltantes, bandidos, fugitivos, condenados, prostitutas, gente da
última camada da sociedade, a base da hierarquia de dignidade. E esses aí, meu amigo, se você chegasse nesse assim, olha, já ouviu falar no cara mais importante do reino? Claro. Ele abriu as portas para você. Pode vir. Eles iam se juntar e rir. Falar, você está de brincadeira com a nossa cara aqui, né? Talvez eles não acreditassem e dessem risada. A segunda possibilidade é eles acreditarem e então saírem correndo. Porque se é verdade que nós fomos convidados para dentro da cidade, todos nós, os piores da sociedade, no mesmo lugar, isso não pode ser outra coisa senão uma emboscada. Vão nos matar. Acabou a nossa vida agora. Imagina só a gente entrar num lugar como esse. Todo mundo junto ali, ó, os piores juntos. É a chance que a sociedade tem de eliminar a gente. Nós somos o problema, nós somos o câncer da sociedade. É a hora de explodir uma bomba na gente. Claro que a gente não vai, meu querido. Saíram correndo. Então o Senhor, conhecendo o tipo de gente que estava convidando, falou assim, olha, vai lá para fora da cidade, pelas estradas e pelos caminhos distantes, e obriga. Obriga. Por quê? Porque eu estou obstinado e quero a minha casa cheia. Eu quero a minha casa cheia. Meus irmãos, por que o primeiro grupo não foi obrigado, né? E com relação aos piores da sociedade, o seu Senhor diz, se eles disserem não, eu não aceito. Porque a minha casa deve estar cheia. Mas ao primeiro grupo, se eles disserem não, então vamos para frente. E mais do que isso, não é apenas vamos para frente. O último verso é uma sentença terrível ao primeiro grupo. O último verso vai dizer, 24. Eu afirmo a vocês que nenhum dos que foram convidados provará o meu banquete. Se nós estamos entendendo que isso aqui é uma maquete que vai tratar sobre uma realidade superior, que é o banquete celestial, que terrível sentença temos sobre o primeiro grupo. Eles jamais irão provar o meu banquete. Que terrível sentença. Quem é o primeiro grupo, meus irmãos? Quem é esses? Quem são esses que rejeitaram o banquete, né? Ora, vejam. Primeiro, há muito que os judeus já haviam sido convidados para esse banquete. Há muito tempo. O primeiro a convidá-los, o primeiro a anunciar que haveria uma reconciliação e uma festa. O primeiro missionário foi o próprio Deus, que disse a Adão e Eva, da semente da mulher virá um. Depois disso, inúmeros outros profetas diziam, está chegando o dia do banquete, o dia da festa. Provavelmente, o último dos servos que proclamavam, né, a inauguração desse banquete, dessa reconciliação, foi João Batista. Talvez João Batista foi o último que saiu gritando pelas ruas assim, ó. O que ele gritava, gente? Me ajuda aí. Arrependei-vos, porque está próximo, é chegado. Mas cafeína, eu preciso de café. É chegado o reino dos céus. Foi o último a dizer isso. Foi o último servo a anunciar o banquete. E foi exatamente nesse momento que os judeus começaram a dar suas desculpas. Porque eles estavam em unidade, convictos de que não pertenceriam àquele banquete. Mas é muito fácil, meus irmãos, a gente jogar essa conta nos judeus, não é verdade? Faça assim, ei judeus, né? Poxa vida, vocês viraram as costas para o banquete. Meu trabalho nessa manhã aqui, junto com vocês, é tentar colocar cada um de nós no primeiro grupo.
me esforçar para que você saia daqui carregado de incômodo. Eu não quero que você ouça isso aqui e diga: ah, pobre dos judeus, que bom vai ser o dia do banquete, hein? Porque desse jeito você vai se parecer com o primeiro judeu que deu início a toda essa história. Foi o suspiro vaidoso do primeiro judeu que deu luz a essa parábola. Se você sair daqui dizendo: pobre dos judeus que fizeram tudo errado, que bom será o dia que a gente se sentar lá, hein? Eita, vai ser bom demais. Nesse momento, tudo vai começar de novo. Eu vou dizer para você assim: ah, é? Certo, Senhor. E vou te contar novamente a parábola. E eu estou disposto a fazer isso quantas vezes forem necessárias. Meus irmãos, quantas dádivas do céu nós estamos recebendo como igreja do Senhor. Olhe ao seu redor. Veja a sua esposa que Deus te deu. Que maravilhoso banquete é a sua família. Veja seus filhos à sua volta. Veja sua família, sua mãe. Você tem uma mãe viva, a quem você pode honrar hoje. Que dádiva, que presente. Você tem seus familiares, sobrinhos, primos. Que banquete que nós temos. Meus irmãos, olhe um pouco mais e veja a sua comunidade local, veja a sua igreja. Veja o pastor Marcos andando aqui pela lateral. Que dádiva nós temos de poder servir a esse ministério, de poder servir a essa igreja. Não é verdade? Olhe, meus irmãos, olhe. Olhe para a dádiva que nós temos, o presente valioso. O presente tão, meu Deus do céu, tão indispensável, tão insubstituível, que é termos a palavra de Deus nas mãos. Nesse exato momento você segura aí, meus irmãos, um banquete, um verdadeiro banquete de delícias eternas. Está no seu colo, talvez no aparelho, no celular, talvez impresso no papel, mas está no seu colo um banquete de dádivas eternas. Você foi convidado a desfrutar de cada um desses versos. Você foi convidado a se alimentar e festejar em cada uma dessas perícopes, em cada uma dessas porções sagradas. E todos os dias você está sendo chamado a isso. Servos do Senhor, domingo após domingo, se colocam de pé diante de você, te convidando a banquetear, te convidando a desfrutar do seu lar, a desfrutar da sua esposa, desfrutar dos seus filhos, desfrutar do evangelho, desfrutar das delícias espirituais que podemos desfrutar: o jejum, a oração, a piedade, a adoração ao nome do Senhor, os louvores. Meus irmãos, os convites são semanais, se não diários. Quando você acorda de manhã, meus irmãos, Deus está lhe convidando a se banquetear das delícias que Ele tem para nós. E eu tenho algo mais a dizer a você. O que nós temos para nos banquetear aqui não passa de migalhas do que experimentaremos no banquete eterno. O que temos para provar aqui, a delícia de estar do lado da mulher amada, a delícia de ter ao nosso redor os nossos filhos preciosos, a delícia de estar na nossa igreja local ouvindo do evangelho, a delícia de carregar a Bíblia no colo, não se compara à delícia de ter a Bíblia diante de nós, olhando para os nossos olhos, olho no olho, e abrindo seus braços para nós e nos abraçando. A própria palavra encarnada, e o nome dele é Jesus Cristo. Mas não se engane. Nenhum daqueles que virou as costas para as delícias do banquete em vida experimentará do banquete celestial.
Como você tem se portado diante desse convite para banquetearmos com o Senhor diariamente? Alguns de nós há muito tempo deixou de se alegrar com a sua esposa e hoje se alegra com outras mulheres fora do casamento. Alguns de nós já deixou há muito tempo de se banquetear com as dádivas dos nossos filhos, de crescer com eles, de instruí-los, de sorrir com eles, de viajar com eles, de chorar com eles. Não nos parece convidativo provar deste banquete. Alguns de nós já não têm mais prazer algum em vir à igreja, em ceiar, comer do pão e beber do vinho, já não lhe parece algo valioso. Alguns de nós não têm mais prazer na lei do Senhor e não medita nela de dia e de noite. Não se alegra nas delícias eternas que temos à nossa disposição aqui, ó. Alguns de nós não sabem o que é vida de oração. Alguns de nós não sabem o que é vida cristã. Embora conheça todas as canções, embora compre os CDs do Sola e principalmente, não deixe de comprar o do Marco Teles. Aleluia. Muitos de nós já deixou de comprar, aliás, de consumir gratuitamente das delícias do Evangelho. E alguns estão dizendo, não é que eu não queira, mas é que eu comprei uma terra, eu tenho meu trabalho, eu tenho a minha demanda profissional, e é muito difícil cuidar da minha esposa, olhar para ela, ouvir a sua história, ouvir o som da sua voz pela milésima vez no dia. Quando eu estou com a cabeça cheia de problemas para resolver no campo lá fora. É difícil lidar com a demanda dos meus filhos quando eu tenho que cuidar das minhas compras e vendas, das minhas negociações, da minha vida profissional. É muito difícil para mim. Não é que eu não queira desfrutar. É muito difícil ler a Bíblia quando eu tenho uma atividade comercial tão ativa lá fora. Ora, meus irmãos, no que se refere à nossa família, não trabalhamos por amor a eles. Se o nosso trabalho nos rouba o amor a eles, já não tem sentido o trabalho mais. Outros podem estar dizendo assim, Marco, não é nem que eu não quero ler a Bíblia, não é nem que eu não quero, partilhar da igreja, comer do pão e vir aqui para ajudar o Felipe e o Jeffrey na conferência. Não é nem que eu não quero estar aqui investindo nas questões da igreja. Não é isso, Marco. A questão é que é tanta tecnologia. Eu comprei minhas juntas de boi agora. Eu tenho que zerar aqui o videogame, o Xbox que eu comprei. É muita tecnologia, Marco. Olha, se eu não sei, vê se você me entende, Marco. Se eu não seguir a sequência exata dos filmes da Marvel, se eu perder a linha de raciocínio ali, se eu não seguir ali o Walking Dead, se eu não seguir as séries, eu não vou ter assunto no meio do mundo. Eu preciso assistir mais Netflix, Marco. É uma questão de subsistência hoje em dia. Você não entende, Marco. São minhas juntas de boi, meus videogames, minha tecnologia, meu cinema. São as coisas que me entretêm, as coisas que eu compro para ter mais e para... Enfim, essas coisas tomam um lugar muito grande, Marco. Você não entende. Eu queria ler mais a Bíblia, mas eu preciso terminar Game of Thrones. Não é ridículo essa desculpa? Não é ridículo? É ridículo. É ridículo. Mas é por trás disso que nos escondemos. E o outro vai dizer assim, Marco, não é que eu não queira. É que minha família me toma muito tempo. Acabei de casar agora, quer dizer, tive um filho. Esses que colocam a desculpa no filho são os mais ridículos.
Porque filho não é desculpa. Se você tem um filho, esse filho te tira da igreja. Meus irmãos, você não entendeu qual é a responsabilidade de ser pai. Deixa-me dizer algo a você. Se você é dedicado na igreja, se você é dedicado no estudo bíblico, se você é dedicado ao Senhor, ao Evangelho, à construção, à edificação dessa igreja local aqui, se você se dedicou a vida inteira para que essa igreja local fosse um lugar saudável, de gente de paz, se você orou aqui, veio para as reuniões de oração várias vezes, para que essa igreja fosse uma igreja abençoadora, um lugar onde você pudesse se desenvolver como cristão, se você fez isso por anos e anos e anos, e o seu filho nasceu e você abandonou essa demanda da igreja, você não entendeu o que é ser pai. Porque se você tinha razões antes de trabalhar pela igreja batista, você tem triplicadas razões hoje para que este lugar seja edificado. Porque o seu filho precisa que essa igreja seja saudável. O seu filho precisa que essa igreja seja um lugar seguro. E isso depende muito de você. Eu tinha razões para estudar a Bíblia antes de ter filho. E hoje eu tenho ainda mais, porque a eternidade dos meus filhos está em minhas mãos. Eu tinha razões para pregar o Evangelho. Hoje, cada vez que um filho meu nasce, as minhas razões triplicam. Ah, meus irmãos queridos, o que mais eu posso dizer sobre esse texto, antes de a gente ir almoçar? Parece mesmo que eu quero comprometer seu amor de tal forma que você vai olhar para o prato e jogar fora, né? Mas tem algo mais que eu posso dizer sobre esse texto. Tem algo mais que eu posso dizer sobre esse texto. No que se refere aos demais. Aos cegos, aos coxos, aos mancos. E também no que se refere aos últimos, aos ladrões, às prostitutas, aos assassinos. Sabe, meus irmãos? Com relação ao segundo grupo, cegos, coxos, mancos, eu preciso dizer a vocês que eu desejo profundamente um avivamento sobre nós. Um avivamento que nos tire de detrás das nossas tecnologias inúteis e nos coloque nas ruas para trazer pela mão, para conduzir o cego até o Evangelho, para trazer pela mão aqueles que não conseguem ver, para trazer pela mão aqueles que são coxos, que não chegariam aqui de outras formas senão pelo nosso esforço. Sabe, você senta aqui, fica bem tranquilo enquanto o pastor Marcos prega. Você passou a semana lá fora. E no próximo domingo você está aqui de novo. Mas eu desejo que você seja incendiado de amor pelo Evangelho, de amor pelo banquete celestial, de tal forma que a sua segunda-feira, a sua terça, quarta, quinta, sexta, sábado, sejam dias nos quais você reserve tempo de qualidade para pegar pela mão muitos dos que não estão aqui e trazê-los um a um no domingo. Porque não foi isso que o Evangelho fez com você, meu querido cego. Não foi isso que o Evangelho fez com você quando você estava coxo. Ele não lhe pegou pela mão. E ele não fez isso por via de alguém. Aonde está, homem, o fogo no seu coração? Aonde está a gratidão, mulher, no seu coração? Nunca foi tão urgente um avivamento. E que o Senhor nos conceda isso em nome de Jesus. E por último, como último comentário, o último grupo. Ah, meus queridos, como eu queria entender este último grupo apenas como uma metáfora. Ladrões, assassinos, prostitutas, gente da pior qualidade. Eu queria entender que Jesus estava falando deles como figuras representativas. Queria entender que esse ladrão representa eu e você. Mas não representa. Representa ladrão.
Eu queria entender que esses criminosos, que essa gente indecente do último grupo, fosse apenas uma figura de linguagem. Mas não é. Não é. Porque Jesus foi atrás de Paulo e o obrigou. E Paulo era um assassino sanguinário. Porque o Espírito Santo foi atrás de Davi e o convenceu do seu pecado. A gente tem uma imagem muito santarrona de Davi. Para de olhar para Davi como se ele fosse quase um santinho. Pelo amor de Deus, Davi foi um cruel assassino, meticuloso, frio, psicopático. Mas o Espírito Santo o quis. E enviou um profeta para botar o dedo na cara dele e dizer assim: eu vou te obrigar. Você é meu e eu quero a minha casa cheia. Eu queria dizer para vocês que a igreja tem que estar cheia de gente como a gente, que é equilibrado. Gente, nós temos as nossas falhas aqui, um deslize aqui, outro deslize, mas os nossos deslizes são semelhantes, é mais ou menos a mesma coisa. O texto está falando de gente que destoa. O evangelho é poderoso bastante, não apenas para alcançar gente como eu e você, criados na igreja, ou numa cultura mais ou menos religiosa, criados dentro de padrões morais e éticos, mais ou menos semelhantes ali, com afinidades semelhantes também. Eu queria dizer para você que a igreja tem que estar cheia dessas pessoas iguais, mas a igreja é uma loucura. A igreja mistura gente como a gente, e gente que a gente jamais sentaria para tomar um café. E nós não seremos completamente igreja enquanto não nos abrirmos aos assassinos. Essa parábola não estará completa em nossa vida enquanto a gente não visitar os presos, os homossexuais, os travestis, gente que está pela periferia. Você quer viver seu cristianismo bem tranquilo, né? Aqui, de boa, com gente que é igual a você. Pelo amor de Deus, que o Espírito Santo derrame um avivamento nessa igreja, na minha vida, na minha cidade, no meu país. De tal forma que a gente se incomode. Pelo amor de Deus, que um avivamento desça sobre nós. De tal forma que a gente não se conforme enquanto a nossa casa não estiver cheia. E cheia de gente desigual. Porque esse é o mistério da igreja. Gente de toda tribo, toda língua, toda raça, todo povo, todo background, todo pano de fundo, toda cultura. Juntos, em uma única intenção, a de dar glórias ao Cordeiro de Deus em seu banquete e desfrutar das suas delícias eternamente. Meus irmãos, esse terceiro grupo não é figurado. E eles não estão aqui. Vamos orar por eles. Vamos pedir misericórdia ao Senhor. Sabe, o cara do começo da história estava bem convicto de que sentaria no reino dos céus. Depois dessa cena toda, dessa parábola, talvez ele ficou balançado e disse: eu abro aqui para um coxo, o outro, mas eu jamais faria algo dessa magnitude. Sabe? Talvez você chegou aqui bem convicto de que tem seu lugar no reino dos céus. E está saindo daqui um pouco abalado, fragilizado, pensando: o evangelho não é assim tão fácil quanto eu imaginei. Se você está quebrado, decepcionado consigo mesmo enquanto cristão, eu louvo a Deus por isso. Porque bem-aventurados os quebrados, os pobres de espírito, deles é o reino dos céus.
Levante-se para ser outro. Vá atrás de todos os pobres, os cegos, os coxos. Vá atrás de ter experiências para além da sua realidade. Gente desigual. Vamos ficar de pé? Vou chamar o pessoal aqui da minha banda, que está fazendo essa caridade de tocar com gente desigual feito eu. Eu quero que você feche seus olhos aí, que você coloque seu coração diante do Senhor e peça a Ele que te ajude nessa missão que é quase impossível para nós, mas é obra dEle e feita por meio dEle, para a glória exclusiva do seu nome. Vamos ter um momento de silêncio. Com seus olhos fechados, eu quero que você direcione sua oração por dois caminhos. Em primeiro lugar, peça misericórdia ao Senhor pelo nosso comportamento tão segregado, nosso comportamento tão de nobreza, né? De gente acima dos problemas sociais. Peça perdão por isso, porque o Senhor te encontrou quando você, espiritualmente falando, era pobre, cego e nu. E também direcione sua oração para um outro caminho. Peça ao Senhor que salve os assassinos, as prostitutas, os criminosos, os homossexuais, os transexuais, que estão para além da nossa realidade esquerdinha, coxinha, de igreja conservadora. Que o Evangelho alcance lá e que Ele faça isso por meio das nossas mãos. Ore aí, com as suas próprias palavras. Foi da boa obra que eu fui destinado. Se fui encontrado por tua luz, não posso ofuscar. Foi da boa obra que eu fui destinado.
para Ele mais uma vez. Ó Senhor, que eu te honre, não apenas com meus lábios. Ó Senhor, que eu te honre com minhas mãos. Te honrarei, abraçar alguém é chorar com aflito também. Te honrarei, dividir o chão e caminhar com o perdido pecador. Senhor, te honrarei, abraçar alguém é chorar com aflito também. Te honrarei, dividir e caminhar com o perdido pecador. Pega sua voz, Senhor, Senhor, que eu te ame, não apenas com meus lábios. Ó Senhor, que eu te honre com minhas mãos. Ó Senhor, que eu te honre, não apenas com meus lábios. Ó Senhor, que eu te honre com minhas mãos. Vamos cantar juntos, te honrar. Te honrarei, abraçar alguém é chorar com aflito também. Te honrarei, dividir o chão, caminhar com pedido pecador. Queria fazer só um comentário sobre essa canção. Quando eu compus ela, eu decidi colocar que honrar o Senhor era dividir o chão, ao invés de colocar dividir o pão. Porque na nossa cultura hoje, dividir o pão, na verdade sim, na cultura dos judeus, dividir o pão era andar junto. Quando Jesus instruía e os apóstolos instruíam de que as pessoas tinham que comer juntos, dividir o pão, as pessoas daquela época entendiam que tinham que andar com os famintos, andar, dividir a vida. Hoje não, hoje a gente pega essas instruções do Evangelho, a gente separa uma cesta básica e entrega em algum lugar. A gente divide o pão, mas a gente não divide o chão, sabe? Então eu substituí pão por chão. Eu queria que você substituísse isso também na sua cabeça. Tá, você já deu pão para muita gente que bateu na porta da sua casa, você já ajudou muita instituição, mas com quantos desses você dividiu o chão? Você dividiu a vida, você andou junto, sabe? O propósito do Evangelho é mais difícil, que nós estamos dispostos a encarar. Então vamos cantar mais uma vez para encerrar isso. Te honrarei, abraçar alguém é chorar com aflito também. Te honrarei,
perdido pecador. Ó Senhor, que eu te honre, não apenas com meus lábios. Ó Senhor, que eu te